Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo nosso irmão Lucas escreveu, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu estar dois barcos, diga assim, dois barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, diga assim comigo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram-lhe sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique, quase afundava. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Diga assim com voz alta a seu irmão, assim, diga para cá, Síbio. Olha para mim aqui, Síbio. Olha para cá e diz assim: não temas. Aleluia, aleluia. De agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém, irmão? Feche seus olhos, eu ainda quero orar aqui um pouco. Senhor, eu nada sou, nada tenho, nada posso. Mas aqui está a tua palavra em meio a 66 livros, a qual o Senhor trouxe para nossas vidas nesta manhã. Eu quero crer que ao ler esta palavra, o Senhor já falou ao coração e à mente dos teus filhos e filhas aqui presentes. Porque a tua palavra, ela é viva e verdadeira, Senhor. Mas nós queremos mais de ti. Desnunda, abre, Senhor, as comportas do céu para derramar uma bênção tal em cima desta palavra para o teu povo aqui, ó Israel. Eu te agradeço por tudo que já tens feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma palavra bastante conhecida no meio evangélico, no meio secular, porque muitos já se viram falar, ou muitos já meditaram, outros já leram, né, sobre essa pesca que se intitula a pesca maravilhosa. E é uma pesca maravilhosa porque o texto e o contexto nos explica isso. Mas o que é que eu entendo aqui? Que um homem que era conhecedor do mar, profissional do que ele fazia muito bem, que era pescar, ele chega à beira do lago, frustrado, sem pegar nada. O que foi que aconteceu? Talvez você entrou aqui com alguma frustração que eu, irmão João, não conheço. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que resolve frustrações, aquele que resolve decepções, aquele que resolve traumas do passado e do presente, ele está aqui. A Bíblia vem dizer que Pedro chega com seus amigos à beira do lago frustrado. Nada apanhou naquela noite.
E Jesus, ao ver Pedro, e eu quero dizer para você, Jesus está te vendo. Os olhos dele não estão tapados para que ele não te veja. E nesta manhã, os olhos de Jesus estão fixados em mim e em você e naqueles que crêem. A Bíblia vem dizer que quando Jesus chega ali, uma grande multidão o oprime, porque era uma grande necessidade de ouvir Jesus falar. O que saía da boca de Jesus era algo grande para aquela multidão. A Bíblia não relata se Jesus fez algum milagre, alguma manifestação de cura, de poder no meio daquela multidão. Mas o interessante é que quando Jesus chega ali, os olhos de Jesus se fixam naqueles dois barquinhos e ele pede a Simão para entrar no barco. Jesus é educado. Ele entra no barco e pede, olha, me afasta um pouco da beira porque eu quero falar com a multidão. A Bíblia não relata e nenhum historiador diz o que Jesus neste dia pregou para aquela multidão. Mas eu quero crer, igreja, que o que Jesus pregou para aquela multidão, houve um quê de sabedoria tão divino que até o próprio Pedro ficou impactado. Pedro ficou impactado, porque, segundo alguns historiadores, diz que Pedro era um homem rude, brabo, de natureza dura. Não pisasse no pé de Pedro, no dedinho do pé, Pedro estourava. Você conhece alguém assim? Que você não pode pisar no calinho do dedo do pé, que ele se transforma? Assim era Simão. Mas naquele grande dia, um dia de frustração, uma manhã de frustração para Pedro, eu quero crer que Jesus chegou na hora certa na vida de Simão. Porque há relatos que Pedro já conhecia Jesus. Pedro teve 2 encontros antes dessa situação com Jesus. O primeiro encontro é quando o irmão dele o apresenta a Jesus. Olha, João Batista, me apresentou o mestre, aquele que se diz ser o filho do Deus vivo. Mas Pedro, quando viu Jesus, Pedro não deu muita importância. Nazireu, uma pessoa comum, não tinha relatos do que Jesus fazia. A segundo contato de Pedro com Jesus é quando a sogra de Pedro está enferma e Pedro convida Jesus para ir na casa da sogra dele e Jesus cura a sogra de Pedro. Eu vou falar, Jesus. Mas nesse dia do lago, da frustração de Pedro, Pedro não lembrou quem era Jesus. E quantos não têm lembrado, recebe milagre, recebe restauração, recebe vida em Jesus, mas esquece de Jesus. Pedro estava frustrado, decepcionado. Talvez os amigos dele, o colega dele que era pescador, disseram lá, vai Pedro, tira tanta coisa que é pescador, que é profissional, mas não pegou nada. A Bíblia diz que Jesus pede para Pedro no versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e apresentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, farte ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Talvez Pedro ali naquele momento disse, eu já lancei a rede a noite toda, nada peguei. E quem conhece um pouco de pescaria aí, levanta a mão. Ali. É bom pescar à noite, né? Porque o mar está calmo, não tem o calor, os peixes estão submersos, com fome. À noite é melhor. Era assim o Pedro. Pedro só pescava à noite.
Mas Jesus chega de manhã, o sol já está se estendendo, e Jesus pede para que Pedro lance a rede. Pedro talvez disse: olha, mestre, eu já lancei a noite toda, nada peguei, agora que eu não vou pegar. Porque eu conheço do mar, eu sou profissional do que eu faço. E quem é você? Um filho de um carpinteiro? Você conhece de madeira, de fazer mesa, cadeira. Eu não, eu sou conhecedor. Talvez Pedro tivesse tido esse diálogo com Jesus ali naquele momento. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre. Presta atenção no texto, amada igreja, que Pedro, nesse momento aí, chama Jesus de mestre, porque ele reconheceu que Jesus era um professor, ele ensinava. A multidão estava ali com o ouvido aguçado para aprender mais de Jesus. Pedro não chama ele como chamou depois do milagre de Senhor. Ele chamou ele aqui de mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E o senhor vem mandar eu jogar a rede? Vai ser em vão, mestre. Aí que nós não vamos pegar nada. Eu quero abrir um parente para a pessoa que está aqui, que o Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Entre o choro da noite, aleluia, que você tem chorado, pensando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, Jesus, entre o choro da noite e a alegria do amanhecer, tem uma vírgula. Na minha Bíblia tem uma vírgula. Aquela vírgula lá é Jesus te falando hoje: não temas, porque eu estou contigo. Não se apavore, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Ei, você que pensa que você está só. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Ele quiser hoje, agora, uma ligação bater no seu celular dizendo: olha, já está tudo resolvido, Ele faz. Mas, irmão João, como que Ele faz? Dependendo da sua fé, não é da minha. Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Você pode estar aí ouvindo essa mensagem, mas está adorando em espírito. E ele está dizendo: eu estou me agradando dela. Eu estou me agradando dele. E Pedro vem, vamos voltar para o texto: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, olha aí Pedro, mas, por que Pedro trouxe essa palavra? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem ouvidos, o que o Espírito diz para a igreja. Antes de Jesus, preste atenção, mandar que Pedro lançasse de volta a rede em mar alto, Pedro ouviu a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus impacta qualquer ser humano que abre o seu coração. Porque a palavra entra por ouvido, faz um raciocínio na mente e vem para a alma, o sentimento da alma, que é o coração. Mas quando ela entra aqui e sai por aqui, é em vão, irmão. E eu quero crer que nesta manhã tem pessoas que estão deixando a palavra entrar aqui, fazer um raciocínio aqui e fazer jus na alma. Mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. E havendo assim, e quando Pedro lançou a rede, havendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e romperam a rede. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Está mandando fax? Que o que Ele vai abençoar a sua vida e a minha vida não é pouco não, irmão. É coisa grande. Você está pedindo coisa pequena. Deus está te dizendo: olha, eu vou abençoar a sua vida tão grandemente que a rede vai romper. Uma noite de frustração, de sofrimento, de derrota. No versículo 2, uma lição que eu trago aqui é que servimos um Cristo que tem olhos atentos para nos observar. Né, Silvia? Ele nos observa.
Os olhos dele estão atentos a nos ver. E uma das coisas que eu acredito em Deus e em Jesus é que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu alguma coisa a mim ou a você, espere no Senhor. Amém, irmão Rubinho? E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no barco para que os fossem ajudar. E foram e colheram ambos os barcos, encheram os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Irmão, foi tanto peixe, imagine aí, que quase os barcos afundam. Isso aqui não é conto de carochinha, isso aqui é milagre de Deus. Isso aqui é poder de Deus. Porque ele tem poder de dizer, vento, aquietai. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o ser humano. Mas ele também deixa um livre-arbítrio ao ser humano. Se você quer viver essa vida de alegrias e derrota, viva. Mas se você quer viver uma vida só de vitória, porque a vida do cristão, irmão, tem que ter luta. A vida do cristão não é um mar de rosas, não. Você vai e eu passar por lutas, por decepções, por traumas. Mas a certeza é que Jesus está no controle da causa. Você não está só. Por isso que o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, porque entre o choro da noite e a alegria, é Jesus te alegrando, dizendo, eu sou contigo. Você dormiu e acordou, a luta está aí, mas eu vou resolver a sua luta. Eu vou resolver o seu trauma. Eu vou resolver a sua frustração. Hoje, um maior trauma hoje na vida do ser humano é na área conjugal. E não tem classe para isso. É na alto escalão de classe ou no baixo. Porque o nosso adversário, ele investe pesado na família. E eu disse ao irmão ali, há pouco instante, que, olha, aquilo que Deus uniu em amor, ninguém separa, irmão. Pode vir parente, pode vir de longe, de perto, dizer, esse homem não é para a sua vida, essa mulher não é para a sua vida. Mas se houve o sentimento de Deus, que é o amor, ninguém separa, não. Ninguém separa, irmão. Porque a vida conjugal também, eu digo, eu tenho 31 anos de casado, não é um mar de rosa assim, não. Porque são duas naturezas diferentes em 4 paredes. Às vezes você tem o costume de ir lá na casa de manhã, largar a toalha molhada. A mulher odeia quando o marido larga a toalha molhada em cima de alguma coisa. Quer matar a mulher? Mas 1 Coríntios 13 diz que o amor é suportador. Quem ama, suporta. Quem ama, perdoa. Quem ama, abraça. Porque o perdão não é a desculpa que o mundo dá. O perdão que está repreendido em nome de Jesus. Amém, Síbio? Síbio me machuca, eu machuco ele, porque nós somos seres humanos falhos. E eu digo, Síbio, eu te perdoo, você está perdoado, ou vice-versa, ele me perdoa, mas eu não quero mais conta com o Síbio. Eu vou sentar ali e ele lá. Isso não é de Deus. Isso é desculpa que o mundo dá lá. O perdão de Deus é Síbio me machuca, eu machuco ele, mas eu volto a amar ele duplamente e ele a mim. Aí confunde o mundo, porque o mundo diz assim, velho, aquele cara machucou tanto o outro e o outro machucou ele, estão ali, entrelaçado. Isso é o amor de Cristo, que é um amor transformador, suportador. E vendo isso, no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, aleluia.
Eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja. Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Ou ele só tem sido mestre? Porque há uma diferença aqui no texto de mestre e Senhor. Ele tem sido Senhor na sua vida conjugal, na sua família. Se você tem alguma coisa para resolver lá, você tem perguntado primeiro a seu Senhor ou você tem agido da sua própria natureza? Cuidado. O Senhor Jesus tem sido Senhor lá no seu trabalho. Viu, Eliezer? Está vendo o que Deus fala? Você tem mostrado isso lá onde você trabalha, que Ele é seu Senhor. Você tem falado dele como seu Senhor. Eu hoje falei com o varão ali que eu desci o elevador lá do condomínio. Um senhor, ele fuma, tal, é um problema dele lá. Quando eu desci, ele nunca tinha me visto com a espada, a palavra, na mão. Nunca de domingo assim a gente se encontra. E quando ele me viu, eu com a Bíblia na mão, ele tomou aquele impacto assim, fez, bom dia, tudo bem? E ele não tirava o olho da Bíblia. E ele pegou e fez assim, está indo para onde? Eu digo, estou indo para a casa de meu pai. Eu digo, é aonde? Eu digo, no Cabula. Bora lá um dia. Ele fez, a igreja, eu digo, é uma igreja batista. É do pastor fulano? Eu digo, não, pastor Manuel Neto. É uma bênção lá. Convidei ele. A pergunta é, se eu não tivesse com a Bíblia na mão, ele ia me ver como uma pessoa comum. É ou não é? Está vendo que a Bíblia identifica que você é de Cristo? Então ele está sendo Senhor em toda a área da sua vida? Porque eu tenho buscado isso. Porque eu aprendi através da boca do apóstolo Paulo que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu preciso ter essa identidade. Eu não preciso lá onde eu moro, no condomínio, onde na Liberdade, onde eu morei, lá no subúrbio, onde eu também morei, ficar falando de Jesus, não. Eu falo por oportunidades, quando o Espírito manda. Mas eles têm que ver Jesus em mim sem eu falar, porque tem que haver uma diferença. Porque o Evangelho de Cristo não é qualquer coisa, é transformação e vida. É renúncia. É morte. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aqui, reconhecimento de Simão a falar com Jesus. Se afasta de mim, Senhor, porque eu duvidei. Eu duvidei que o Senhor, ao mandar eu lançar a rede, eu tive dúvidas. Eu até questionei. Eu disse ao Senhor que eu tinha trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. Eu duvidei de ti. Mas o que é que eu entendo nesse texto é que Pedro estava sendo um ser humano sincero ao Senhor. E isso agrada a Deus. Quando a gente é sincero ao Senhor, agrada a Ele. Quer ver um exemplo? Quando Jesus, aquela mulher, os senhores da lei, os escribas e fariseus, pega aquela mulher no adultério e diz, aqui, querendo pegar Jesus numa falha, aqui, essa mulher aqui, ela adulterou, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. E era assim mesmo. Mas Jesus, com a sabedoria divina, ele fala uma só palavra e diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver problema aqui nesta manhã, que atire a primeira pedra. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu quero te dizer que o meu Senhor, que é o seu Senhor, resolve qualquer problema. Mas tem que haver uma entrega sua. Tem que dizer, Senhor, o problema está aqui. Eu vim nesta manhã aqui com este problema. Eu acordo, eu durmo, acordo e o problema está lá. Hoje é o dia
do milagre do seu problema, diz o Senhor. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E igualmente modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz assim a Simão: não temas. É como se ele dissesse a mim e você nesta manhã: não temas, porque eu estou contigo. Você nesta luta não está só. Eu estou vendo tudo. Eu escolhi foi você, Simão. E eu quero dizer uma coisa para você, viu, jovem? Eu acho que eu te conheço, não sei de onde. Eu já estou... Mas eu quero te dizer uma coisa, posso? Quando Deus quer, não tem como fugir. Ele cerca. Ele cercou Pedro lá quando foi apresentado a primeira vez. Ele cercou Pedro na segunda vez da cura da sogra dele. E ele, irmão, tinha 2 barcos, por que ele não entrou no outro? Você está aí, tá, né? Por que ele não entrou no outro barco? Ele entrou logo no de Simão. Olhe para mim. Porque ele quer você também. Eu não te conheço, mas ele está me dizendo que ele quer você. E ele tem te cercado. Você não veio aqui por um convite, talvez, do irmão Rubinho, do irmão Eliezer, mas eu quero te dizer, para você estar aqui na casa de Deus, houve uma certa dificuldade. Aleluia. Quase você não vinha, e eu quero abrir um parênteses assim, que a noite toda choveu. E quando choveu, irmã Grande, eu estava dizendo: Senhor, se eu estou com crédito aí, cessa essa chuva. Porque sem chuva o povo não está vindo, imagine com chuva. Amém, irmão? Mas, porém, uma coisa eu quero te dizer, meu amado. Não é a sua beleza externa. Não é talvez a sua conta bancária lá. Não é isso. É a sua alma. Quando ele quer salvar, porque Jesus ele não veio com o propósito de curar, né, abençoar. O propósito de Jesus sobre a face da terra é reino da salvação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. A minha casa já está preparada lá. Glória a Deus. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu. Eu já estou terminando. Dá glória, irmão, que você incentiva o pregador. Aleluia. E digo: não temas, de agora em diante serás pescador. Que negócio estranho, né? Jesus falou para Pedro: Pedro, não teme não, porque agora em diante você não vai mais pescar peixe. Pedro ia morrer de fome. Porque Pedro sustentava a família dele, porque ele tinha família. Se ele tinha uma sogra, ele tinha família. Pedro tinha que contas a pagar. Pedro tinha que pagar, né, o dízimo, né, daquela época. Então Pedro fez: mas e agora? Talvez você entrou aqui desempregado, né, Rubinho? Com causa na justiça, as contas a pagar, e Jesus está dizendo para mim e para você: a partir de hoje, eu vou te fazer pescador de almas. Mas, Senhor, eu sou profissional do peixe. Eu vou sustentar como? Ei, se crer, verá a glória de Deus. Olha o que ele está dizendo a Pedro aqui: a partir de hoje, hoje, olha o que Pedro diz aqui,
E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que é que eu entendo nesse texto? Que Pedro poderia ser um empresário naquele dia do peixe. Porque foi tanto peixe, irmão. Mas por que aprove a Pedro e aos outros dois seguir a Jesus? Você já se perguntou? Pedro largou tudo, ó. As amizades, que não é amigo, que é amigo só quando você está botando a cerveja, quando você está gastando, quando você está se mostrando, aí você é o cara. Mas quando você se desemprega, hein, irmão? Os amigos que mamãe dizia, eles não são seus amigos, somem. Eu estou falando porque eu já vivi. Eu tenho 57 anos de idade, 19 nos caminhos do Senhor, eu me acho novo. Mas eu já vivi isso de mamãe lá, dizer, rapaz, eles não são seus amigos. A senhora sabe de nada, minha mãe, bater a porta e ir para a rua. No dia que eu me desempreguei, eu ouvi do outro dizer assim, fulano disse, fulano me chamou para se sair, porque ele sabia que você não ia bancar nada, e aí a gente foi para outro bar. Porque neste mundo que nós vivemos aí, muito só vale o que tem. Nós não vivemos num mundo democrático, uma lei democrática, nós vivemos em um mundo de lei capitalista. Mas para o povo de Deus não, irmão. Você pode chegar de sandália de pé aqui, você é igual a mim e eu sou igual a você. Deus não vê como o homem vê pela aparência, mas Deus sonda o coração. Eles largaram tudo, os barcos, tudo, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu já estou terminando, nem entrei aqui no esboço. A gente faz esses esboços, mas na hora a gente nem... Mas eu quero trazer uma palavra para a sua vida. Uma palavra profética, porque perguntaram que o que é maior ao apóstolo Paulo. O que é maior na igreja, que somos nós? Não entendi. 10 minutos. Ainda tem um tempo. Dá glória, irmão. Eu estou correndo aqui porque, sabe, irmão, vive aquela prudência. Mas o apóstolo Paulo, perguntam ao apóstolo Paulo, o que é bom na igreja? É o dom de línguas, né? E o apóstolo, com a sabedoria divina, ele diz, não é, a língua é boa, se houver línguas repartidas na igreja, isso é bom, mas que seja para edificar a sua própria vida ou a vida daqueles que queira ter um intérprete para interpretar. E aí perguntaram a Paulo, e qual é o melhor dom? O de profecia, quando se vem do alto. E nesta manhã, Deus me trouxe aqui como boca dele, como profeta dele, para dizer para você que enquanto há vida, há esperança, que nada está perdido. Amém?